Com certeza, a notícia que mais tem sido veiculada nos últimos dias, tanto no Brasil quanto aqui em Minas Gerais, disso eu tenho certeza, é a notícia sobre o rebaixamento do Cruzeiro Esporte Clube à Série B do Campeonato Brasileiro, não é mesmo? Pois é, eu já tinha até feito um conteúdo falando sobre isso, mas como a minha câmera estava focando e desfocando a imagem, e como eu tenho o compromisso de oferecer para vocês não só um conteúdo de qualidade, mas também o melhor do que nós temos, que nós podemos apresentar, eu resolvi gravar de novo esse conteúdo. Eu sou a Edna Barbosa, eu sou pedagoga, sou contadora de histórias, escrevo livros infantis e sobre conteúdos que ajudam os pais na criação dos filhos. Conteúdos que vão ajudar hoje enquanto são crianças e também lá na fase adulta. Quanto ao rebaixamento do Cruzeiro, o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi ver a atitude de jovens, a maioria jovens, que ao receber o resultado do rebaixamento do Cruzeiro, começaram a quebrar tudo, a depredar o estádio, e foi necessário que suspendessem o jogo, porque faltou segurança tanto para os torcedores quanto para os jogadores que estavam ali. Mas o que mais me fez pensar nisso tudo foi a nossa postura como pais. O que como pais nós podemos fazer para que os nossos filhos, quando crescerem, não tenham atitudes assim diante de uma expectativa que não foi atendida. Eu sempre costumo dizer que existe uma área muito esquecida na criação de filhos, que é a área emocional. É a área onde nós investimos na saúde emocional dos nossos filhos, não é assim? Essa área é esquecida geralmente por dois motivos, que vão refletir negativamente na infância, na adolescência, na fase adulta e na terceira idade. O primeiro é que culturalmente não se respeita muito as emoções da criança. Tudo é resumido na birra, na pirraça, é falta de couro, a criança tem que engolir o choro, mas não se vai ao ponto, ao cerne do problema. Não se ensina a criança, não se procura o que está ocasionando aquela reação na criança. Segundo, é como lidar com as emoções. Você provavelmente tem a ideia de que criar filho é dar roupa, dar comida, né, levar para a escola, são coisas que envolvem um cuidado físico. E sobre isso existem informações aos montes. Inclusive, isso dá para os pais uma falsa sensação de preparo na criação. A prova disso é que se eu te perguntar sobre o que fazer quando seu filho estiver com dor de barriga, você vai saber me responder prontamente. Mas se eu te perguntar como lidar com a birra, que na verdade é uma expressão desorganizada de uma emoção, como lidar com ela, você vai titubear ou vai reproduzir alguma coisa que você ouviu. E não saber lidar com esses dilemas te deixa frustrado, te deixa frustrada muitas vezes, não é assim? Mas você, como eu, não cresceu vendo nem aprendendo sobre cuidados emocionais, e uma prova disso é que seus maiores problemas na criação são relacionados a elas, as emoções. A birra, a pirraça, a desobediência. Dito isso, eu vou te falar aqui as 5 lições que o jogo, né, no dia do rebaixamento do Cruzeiro, pode nos ensinar, não só a nós como pais, mas também na criação dos nossos filhos. O primeiro ensinamento é que não existe emoção ruim. O ruim é não saber lidar com a emoção, seja ela qual for. Saber lidar somente com alegria, com contentamento quando temos uma expectativa alcançada é fácil. É fácil quando o time vence. Nós fomos criados para isso, mas lidar com a frustração da perda é um outro problema. Nós precisamos aprender a lidar com a frustração. E é um trabalho que nós, como pais, precisamos ensinar desde pequeno aos nossos filhos. Os momentos de tédio da criança, os momentos em que a criança se depara com uma situação em que ela não fica satisfeita, exigem que os pais ensinem que momentos de frustração acontecem e acontecerão toda a vida, mas que não podem determinar as nossas atitudes. Pessoas que têm dificuldade de lidar
lidar com a frustração, a dor parece doer mais que o normal, mas não podem determinar de forma alguma a escolha de atitudes negativas. Entenda, lidar com a frustração é um exercício que vai ficar para a vida toda da criança. A criança, ela não tem maturidade para lidar com o erro da mesma forma que as outras pessoas, independente da idade. Mas com o acompanhamento diário dos pais, perguntando como a criança se sente, o que pode acontecer diante de tal situação e orientando sobre qual a melhor atitude a se tomar nesses momentos, os nossos filhos crescerão sabendo como agir quando a frustração bater em sua porta. O segundo ensinamento é como reagir diante de um não ou de uma resposta negativa. As crianças até 6 anos, se forem bem conduzidas, bem orientadas pelos pais, elas vão saber reagir diante de um não. Antes disso, é muito complicado para a criança lidar com o não dos pais ou de qualquer outra pessoa. Antes de 2 anos, a criança reage à frustração ou ao erro berrando ou manifestando um descontrole das suas emoções. Ela não sabe lidar com a raiva e ainda não sabe nomear os sentimentos. E essa incapacidade de nomear ou de entender o que está sentindo vai trazer uma reação descontrolada das suas emoções. Nesses momentos, os pais, através do sentimento de calma, eles ensinam a criança que não se deve manifestar daquela forma, desorganizadamente, desorientadamente, diante de uma necessidade que ainda não foi suprida e que ela terá a atenção dos seus pais. Após os 2 anos, a criança já aprende, ou pelo menos já deveria aprender, a nomear os sentimentos, a dar nome para os sentimentos, a entender quando está com raiva, a entender quando está triste, quando está frustrada, quando está alegre. E entende que não adianta ficar tão irada diante do não dos pais, pois para tudo tem um momento certo. Quando a pessoa tem consciência do seu sentimento, o cérebro já acalma a vontade primitiva da criança de reagir agredindo ou quebrando tudo. Após os 4 anos, a criança quer uma autonomia que ela ainda não tem maturidade para ter. E quer assim mesmo fazer coisas que ainda ela não está pronta. E diante do não dos pais, ela se expressa através da birra, da pirraça, do emburramento, do muxoxo, quando faz assim, né? Ou se fechando completamente. São os momentos onde a criança envergonha os pais no shopping, na festa das famílias, e os pais calmamente tiram a criança de cena e têm uma conversa firme e séria com a criança, deixando então para concluir essa conversa em casa. E pai que é pai, e mãe que é mãe, não vai se esquecer da conclusão dessa conversa em casa. O problema é que muitos pais e mães não a concluem e fica um registro na mente da criança. A criança pensa, eu posso repetir minha manifestação de raiva, a minha pirraça em qualquer lugar. Meu pai ou minha mãe, eles não vão se lembrar disso depois e crescem assim. Eu devo manifestar minha raiva em qualquer lugar. O terceiro ensinamento é que nós não temos o direito de exterminar aqueles que nos decepcionam. Ainda faz parte da nossa cultura a informação de que se eu estou com raiva, mas foi o fulano que provocou essa raiva em mim, então a culpa é do fulano e não é minha. Mas preste atenção, o que nós precisamos atentar é que a raiva é um sentimento seu, é um sentimento da criança e não do fulano que a provocou. É você que precisa controlar a raiva. Mas como lidar com ela? Como lidar com a raiva da forma certa? É falando, expressando o que se sente naquele momento, é contando até 10, é pedindo ajuda, é saindo de cena muitas vezes, tendo autocontrole, exercitando esse autocontrole desde a infância, mas nunca agredindo o outro ou quebrando o que vê na sua frente. Muitos pais se esquecem de ensinar isso aos filhos e permitem até que a criança os agrida quando estão com raiva. O quarto ensinamento que esse rebaixamento nos ensina é que um dia se ganha e outro se perde.
Lidar com essa ambiguidade da vida é necessária para o desenvolvimento, para o amadurecimento emocional da criança. E no dia que ela perde, ela não vai sair maltratando as pessoas ao seu redor. Aquele que venceu o jogo não é seu inimigo. Ele é rival numa partida, mas ele continua sendo seu parente, o seu colega de trabalho, o seu vizinho. E outras oportunidades de vencer, elas virão. Deixemos as rivalidades para o jogo e não para a vida. O quinto ensinamento é que os exemplos arrastam. Os pais nem sempre estarão junto de seus filhos no momento de frustração, mas aquilo que eles ensinarem ou que eles deixaram de exemplo para os seus filhos será para a vida toda. O que as crianças presenciarem de seus pais, dos seus tios, dos seus avós e outras pessoas no estádio de futebol ou pelas ruas por causa da derrota do seu time, foi vergonhoso. Mas é o que você, pai, ou que você, mãe, está deixando de legado para o seu filho. Pensando nisso, para finalizar, o que nós precisamos mostrar para a criança é que você é o adulto da situação. E que você sabe reagir diante de frustração de um time ter perdido. Mas se você não sabe reagir diante da derrota de um time, como reagirá diante de outras situações da vida? A criança está te fazendo essa pergunta hoje. Papai, mamãe, como eu devo reagir diante de uma decepção ou de uma frustração que eu vou encontrar lá na minha escola ou no dia a dia? E o pior, ela entende que deverá reagir assim como você reage. E aí você percebe que além de ensinar tudo isso para as nossas crianças, nós devemos aprender também? E é isso que eu quero deixar para você, de ensinamento sobre o que o rebaixamento do Cruzeiro pode nos ensinar.